Vamos embora com ela aqui, vamos lá. Do céu, e a gente tem que obedecer quando ele nos manda. Não, eu não gosto desses conteúdos, eu não gosto de falar de morte. Eu gosto de falar de vida, da vida, porque ele é a vida. Nele está a vida. Eu não vejo esse conteúdo aí. É uma benção, só falando de benção para a vida dos outros, né, irmão? Está a benevolência. Nele tem tudo de bom, nas mãos de Jesus. Tem tudo de bom para mim, para ti, para aquele que crê. Eu gosto não, e desejando mal para mim, para a Rafne aí, para as pessoas que refutam ela aí. E Deus. Vamos lá. Os que buscarem encontrarão, as suas fontes abertas a jorrar e as fontes dele nunca secam. Então ele tem tudo de bom. Ele é vida, o Senhor é a vida. Mas ele me mandou falar de morte aqui, de sentenças para algumas pessoas. Glória a Deus. E eu tenho que falar. Como eu já falei. Deus mandou ela falar de sentença para algumas pessoas porque discordaram dela. Veja como é que é. E porque ela não gosta de falar disso, né? Mas foi Deus que mandou, vamos lá. Os irmãos também pedi muito a Deus, né, para não me dar conteúdo da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Não sou oportunista, não estou falando isso, não vou falar isso. Esse conteúdo porque eu vi outros irmãos aí falando. Não é nada disso. Eu relutei com Deus, não foi de agora. Não foi de agora que ele me deu. Relutou com Deus, meu irmão. Ela disse, eu lutei com Deus para não fazer. Eita. As revelações. Tem uns 2 meses que ele me deu essa revelação que eu vou falar aqui. Maior do que Elias, né? Elias disse, só tem eu. Deus disse, o quê? Tem mais aí, viu, Elias? Tem, se eu não me engano aqui, 7 mil ainda, viu, Elias? Aí Deus luta com ela. Vai entregar, ela quer, não, Deus, você vai. Não, quero não. Deus mendigando alguém para entregar alguma coisa para ele. Não é que situação, vai lá. O pastor Lorival de Almeida, e eu gostaria de não falar, deixa eu tirar o microfone, vocês não são muito fã de microfone, né? Glória a Deus. Eu oro por todos os ministérios, por todos nós, por vocês do canal, como é de praxe, é de costume, orar. E eu vou falar aqui de 2 pessoas, do Geison Ferrer e do Lorival de Almeida. Pronto, vai falar do ateu, Geison Ferrer, do ateu, que foi na igreja dela. Que ela não falou para ele na cara dele. Aí vai falar do pastor Lorival de Almeida de novo. Vai lá, vai causar mesmo, vai lá. E de outra pessoa que vocês sabem que me persegue muito aí no canal. Da minha vontade. É bem rápido, né? Eita, é eu. Deus queira que não seja eu, meu pai. É bem rápido. Não falaria. Glória a Deus. Gostaria que Deus me desse outros conteúdos. E é por isso a razão também de eu não estar sempre ativa no canal, nos vídeos. Porque eu fico esperando para não falar da minha carne, não falar nada para os irmãos que não venha do trono da glória. Então Deus me deu essas 3 pessoas, amados irmãos, para falar. Primeiro eu vou falar do Geison Ferrer. Aquele homem que veio aqui, aquele ateu, veio aqui para dizer que tirava minha máscara e provar que eu estava mentindo. Eu gostaria de saber, Geison Ferrer, não sei o seu nome, que eu acho que você é tão falso, que o seu nome também deve ser falso, né? Como que você vai tirar a minha máscara? Como que você prova no seu canal, aonde quer que você vá? Como é que você consegue provar que eu não fui no inferno e não vi a Hebe Camargo? Como é que você prova que foi e viu? E aí? Você diz que ele não pode provar que você não foi, mas você também não pode provar que foi. Porque não tem na Bíblia isso daí. E aí, como é que fica? Como é que fica isso daí?
Não tem na palavra de Deus isso daí. Paulo indo pro INFA e voltando. Foi no INFA e voltando. Aí Paulo dizendo, olha, eu vi tal pessoa lá no INFA, viu? Eu vi isso, eu vi aquilo. Não tem na palavra de Deus. Mas a gente tem que acreditar em você. Ele não pode provar que você não foi. Biblicamente, eu provo que você não foi. Biblicamente, na Bíblia não tem base bíblica para isso. Peça as suas visitas todo dia no INFA. Não tem base bíblica. Então, biblicamente, a Bíblia prova que você não foi. A Bíblia prova que você não foi. Agora, como é que você prova que você foi? Me diga aí como é que você vai provar que você foi. Hein? Como que alguém prova que outra pessoa não foi no inferno? Pela Bíblia, pela palavra de Deus. Simples assim, não tem base nenhuma nas escrituras para defender isso aí. Essas idas para o INFA todo dia, vendo A, vendo B, vendo C. Não é um dia, não. Eu fui ontem no INFA, uma vez perdido e tal. Não é todo dia, toda hora essa turma está indo no INFA. Que base bíblica tem para isso? Que base bíblica? Não tem. Que argumento você tem para me rebater? A Bíblia. A Bíblia. É, que está aí na sua frente. Me dê um versículo aí que tenha base. Essa visão sua. Me dê um versículo, só um, que tenha base. Isso daí. De ver Michael Jackson, de ver isso, de ver aquilo outro. Me diga aí, mãe. Só um. Não tem, viu, meu irmão? Você segue ela aí, não adianta ficar com raiva. Não existe base bíblica para isso, viu? Em lugar nenhum. Tá certo? Não existe. Você viu Jesus falando sobre isso? Jesus dizendo, eu fui no INFA e eu vi lá tal pessoa, tal, Pedro falando, Paulo falando. Quem você viu falando isso aí? Quem foi? Vamos embora. Glória a Deus. Porque o inferno ninguém pode provar ele aqui em vida. É a Bíblia que diz que ele existe. Ele existir é uma coisa, você ir lá é outra, todo dia ir lá é outra, né? Completamente diferente. A palavra de Deus fala, Geiso Ferreira e outros ateus que gostam de assistir o nosso canal, e aos incrédulos também, pessoas que não acreditam na existência do inferno, né? A palavra de Deus fala do inferno. Então, não tem argumento que... Falar do inferno é uma coisa, a pessoa tá lá todo dia é outra. Viu? Não faça isso não, que a senhora vai se perder, viu? Se a senhora usar a Bíblia para essas suas revelações, a senhora vai se perder aí. E logo para Geiso Ferreira, para os ateus aí, a maioria, Geiso Ferreira é pastor, a maioria desses ateus aí conhece a Bíblia para frente e para trás, viu? E eles estudam a Bíblia, viu? O professor vive com a Bíblia ali e tal, tudinho, para pegar a falha de um, a falha de outro e desmascarar, viu? Deus não revelou a senhora que ele era ateu quando ele foi aí. A senhora botou a mão na cabeça dele para ele manifestar, para a senhora expulsar o capiroto, né? Compreendeu como é que é? Então, para você debater com ateu, meu irmão, você tem que ter entendimento da palavra de Deus, viu? Você tem que ter entendimento, tem que ter sabedoria. Se não, passa vergonha. Que nem um bocado de irmãozinho aí fica passando vergonha em live de ateu. Um bocado de irmão aí passa vergonha em live de ateu. Perguntas simples aí, que os ateus perguntam, eles não sabem responder. Mas querem entrar na live dos ateus para debater com os ateus. Aí passa vergonha. Tá certo? É isso aí. Possa provar que não pode ser filmado. Pai, não pode provar porque não pode ser filmado. Ela queria ir com o celular para filmar, para depois voltar e mostrar ao povo. O inferno não se pode levar uma máquina, um celular, uma máquina de filmar, para filmar e para trazer as provas. Oh, meu Deus do céu. A Bíblia diz que o inferno existe. Então, com certeza, pronto, o inferno existe, está na Bíblia. Agora me diga onde é que a pessoa tem acesso para ir para lá todo dia, toda hora, todo instante. Aonde aí? Que base bíblica tem isso? De ver pessoas gritando, de ver pessoas fazendo isso, de ver pessoas fazendo aquilo. Pessoas tomando, tem gente que tem visão, pessoas tomando Coca-Cola com limão no INFA. Ela mesma aí, meu Deus do céu, essa. Teve cada visão, homens musculosos, assim, assado lá no INFA. Que conversa, meu.
Ela já viu Bolsonaro e Lula no INFA, eles aqui. Ela já disse que eles estavam lá já, viu todos os dois. Que base bíblica ela vai ter para isso, meu irmão? Entendeu? A gente brinca com ela aqui, releva as coisas dela, mas não tem, meu irmão, lugar nenhum. Não adianta, viu? Só que a Bíblia não fala como ele é. Só fala que o fogo nunca se apaga. A Bíblia não fala como ele é, e tu sabe como ele é. Aí você se perde mais ainda. Se a própria Bíblia não fala como ele é, quem é você para falar que ele é? Quem é você para falar que ele é? Se a própria palavra de Deus não diz como ele é. Porque se isso fosse tão, não é? A palavra de Deus dizia como era. Mas vamos continuar com ela. E o bicho nunca morre e nem mostra que bicho é este. Então eu gostaria de pedir, tomei a rouca aqui, para esses incrédulos, essas pessoas que não creem no inferno, não creem que o Senhor leva alguém arrebatado. Se fosse para levar, Deus tinha levado Paulo, tinha levado João Batista lá no INFA, tinha levado Pedro, tinha levado vários servos de Deus da Bíblia aí, para ele relatar como é que era lá. Aí não levou ele, leva a senhora todo dia, e outros mentirosos aí, todo dia e toda hora. Aí Deus leva. Não levou os servos dele lá, mas leva vocês. Depois de mais de 2000 anos, aí vai levar vocês lá, para vocês verem. Ele não podia levar os servos dele lá e mandar escrever na Bíblia como era lá, tudo não. Aí tem que levar vocês agora. Aí vocês querem que a gente acredite nisso, sem base bíblica nenhuma. Quer dizer sua revelação está acima da palavra de Deus, é? Se a gente acredita na palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que acreditar no que está escrito. Não é no que a senhora está falando. Se a senhora falar algo que está escrito aí assim, tiver base, eu vou dizer, realmente ela está certa. Que nem teve vídeo aqui que eu concordei com a senhora. Mas se a senhora chegar assim, sem base nenhuma, para refutar os outros, como, menino? Como? Alguém que teve uma experiência de quase morte, graças a Deus que eu nunca tive nenhuma experiência de quase morte, eu fui sempre arrebatada. Eu tive, né? Eu tive, né, minha irmãzinha? Eu tive. Toda vez que Deus me levou ao inferno, que eu vi o inferno foi arrebatado, ou ele abre uma visão como um telão no meu quarto, às vezes de madrugada, e me mostra cenas do inferno. Como alguém pode dizer que vai tirar a máscara, que é o que ele fala, que tirou minha máscara? Como? Eu quero essa explicação, porque Deus falava, na visão que eu tive no começo desse ano do Geisel Ferreira, Deus falava exatamente isso, da máscara. Como que ele disse que tirou a sua máscara, se ele não pode provar? Olha Deus falando com ela. Como, Nadir? Ele disse que tirou tua máscara, que ele não pode provar. Olha que conversa sem nexo. Deus falando com ela. Prova sim, minha irmãzinha. Através da Bíblia. Simples assim. Através da Bíblia, prova que a senhora não foi lá no inferno. Através da Bíblia. Simples assim. Porque o que a senhora fala não está escrito. Né? E Paulo nunca foi, os servos de Deus aí, grandes homens de Deus nunca foram. Quem vai é a senhora, e um bocado de gente aí todo dia. Só heresia. Estão na cabeça do povo. Vai pro INFA, chega lá, vê a própria irmã dela, ela viu no INFA. Por quê? Porque usou um creme de cabelo. Passou em dentro do cabelo, estava lá no INFA. Deus vai levar ela pro INFA porque passou. Veja só, o sacrifício de Jesus Cristo perde por um creme de cabelo. Tem lógica um negócio desse, meu irmão. Glória a Deus. E Deus está virado. Deus está virado. Ele não pode, ninguém pode provar se eu fui ou não no inferno. Biblicamente a gente prova, e a senhora também não pode provar que foi, rapaz. Mas biblicamente prova que a senhora não foi. Pronto, simples assim. Mas a senhora não pode provar que foi. Como é que a senhora vai provar que foi? Em que lugar na Bíblia a senhora vai provar que a senhora foi? Como? Prove que a senhora foi. Eu só tenho a palavra, nem eu posso provar para vocês.
Ah, tá vendo? A senhora só tem a palavra, a gente não. A gente tem a palavra de Deus para provar que a senhora não foi. A gente tem a palavra de Deus para provar que a senhora não foi. A senhora dizer que tomou banho de piscina no céu com Jesus, meu irmão? Que em sã consciência, o ser humano em sã consciência vai acreditar no negócio desse? O ser humano em sã consciência, com 10% de cérebro, vai acreditar que só foi no céu tomar banho de piscina com Jesus. O ser humano com 10%, 1% de cérebro vai acreditar que Jesus pousou na sua laje e disse: sobe aqui, vamos voar, vou lhe ensinar a voar. Me diga aí, em sã consciência, eu e você aqui, meu irmão, com todo respeito a ela aqui, eu não estou desrespeitando ela, não, ela desrespeita a gente. Ela desrespeita a gente, mas eu não estou desrespeitando ela aqui, não. Entendeu? Me diga aí, em sã consciência, quem vai acreditar nisso? Uma pessoa que coloca a massa cinzenta do cérebro para funcionar vai acreditar num negócio desse? Mas vai lá. Eu só tenho a palavra que eu fui. Pronto, e ele tem a palavra de Deus dizendo que ele só não foi. Acabou. Eu só conto como eu vi e o que eu vi. Quem garante que é verdade? Quem garante que é verdade? Agora, se eu disser que a senhora não foi, a senhora dizer, como é que você prova que eu não fui? Com a Bíblia. E a senhora não tem como provar, só tem a palavra mesmo, a sua palavra. Não é de Deus, não é a sua palavra. Mas Deus não manda a gente acreditar na palavra do homem, manda a gente acreditar na palavra dele, que está escrita. Olha lá. Mas eu não posso trazer uma filmagem de lá. Eu não posso trazer uma fotografia de lá. Porque lá é um mundo espiritual. E nada físico aqui da terra pode entrar. Por isso que o meu corpo fica na cama e o meu espírito vai. Porque o meu físico não pode entrar no inferno. Nada físico daqui da terra. E aquelas pessoas que estão lá acontecendo isso, lá na carne dela, que a senhora mesmo diz. Não é? Como é que entra ali? Michael Jackson voando, o capeta com a vassoura voando lá dentro. Isso existe mesmo. Meu pai amado. Então, amados, foi isso. Deus está virado com ele e disse: ele tocou em muitos vasos meus. Quando o senhor falava assim... Deus não revelou a senhora que ele era ateu, para a senhora converter ele lá, né? Aí agora, depois de mais de quase 4 anos, aí Deus vem falar com a senhora. Mais de 1 ano tem isso aí. Me dava essa passagem aqui de Daniel, capítulo 5, o verso 27, que diz: pesado foste na balança e foste achado em falta. Cadê o nome de Jesus Ferrer aí? O que é que tem a ver esse texto aí com Jesus Ferrer? O que é que tem a ver? Deus está falando com quem aí? Esse texto é para quem? Está se referindo a quem isso daí, especificamente? Para quem? Entendeu, irmão? Ela mesma é uma pastora. Ela é pastora. Pastora não, agora ela é bispa. Mas ela não consegue interpretar um texto. Que nem aquele texto lá que ela falou da cama, que não pode minhar, não pode fazer isso e aquilo outro na cama. Pegou um texto lá, estava falando de uma coisa totalmente diferente, e ela interpretou que era para os casais na cama. Ela não consegue interpretar um texto bíblico mesmo. Com todo respeito a ela, olha o que ela está fazendo aí. Quem é que está falando aí? Para quem é que está falando aí esse texto aí? É de quem que está se referindo a esse texto? Para quem é esse texto aí? É para Jesus Ferrer esse texto, Deus escreveu para ele. Só porque discordou dela. Entendeu? Eu não estou aqui defendendo ateu A, B ou C, não. O ateu sabe se defender. E eu mesmo oro pela vida deles. Mesmo ele não acreditando em Deus, eu oro pela vida deles. Eu não tenho eles como meu inimigo. É ou não é? Eles não acreditam em Deus, a vida é deles. Eu acredito. Naquele grande dia a gente vê se Deus existe ou não, né? Eu creio que ele existe, mas ele acredita que não existe, então naquele dia a gente descobre. Eles vão descobrir se existe ou não, né? Ou não é verdade? Vamos lá. Exatamente só esse versículo. Olha esse versículo. Que o Senhor... Aí agora vai desejar mal a vida dele. Aí vai desejar mal a vida dele. É sempre assim, a mesma coisa. Vai desejar mal a vida dele. Deus vai fazer isso, aquilo outro. Aí qualquer coisa ruim que acontecer com ele, o povo diz, foi Deus pesando a mão.
É sempre a mesma coisa, meu. Eu me dava para esse Jason Ferrer, ou Fé. Né, esse ateu aí que fala que tirou minha máscara. Que máscara? Cadê a máscara tirada? Você viu o inferno? Deus falou com você que o inferno não existe? De que forma? Os anjos falaram que o inferno não existe, que eu estou mentindo? Os anjos lhe falaram, Deus lhe falou que eu estou mentindo? Cristo lhe falou que eu não fui, que eu estou mentindo? De que forma então você pode argumentar contra Uma Bíblia, você já sabe o que é Bíblia. É esse livro que está aí na sua frente aí aberto, é a Bíblia. A gente argumenta com a Bíblia, simples assim. Precisa mais de outra coisa? É com a própria Bíblia que a senhora acredita, que diz que é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus a Bíblia? A gente não crê assim? Então, é com ela mesmo que a gente argumenta. Simples, meu irmão. as minhas visões e revelações que o Senhor me dá? Você não tem como argumentar. Tem sim, só abrir a Bíblia. Veja só o que ela diz. Tá vendo a situação dela? Eu fico até meio triste assim, porque o filho dela não dá uns conselhos a ela, né? Augusto, né? Também eu só penso em oferta, né, meu irmão? Pedição de oferta miserável, Deus me perdoe. 4, 5 ofertas por culto, é voto do livramento, é voto disso, é voto daquilo outro. Aí esquece de dizer a ela: olha, mãe, essa visão sua não tem base bíblica não, viu? Então, quando a senhora for falar, a senhora diga: eu fui lá, eu que estou dizendo e tal, e pronto. Não vá abrir a Bíblia para dizer que tem base não, senão é complicado, viu? Ninguém tem, nem eu tenho. Glória a Deus, só posso dizer o que eu vi. Aí quem crê, creu. Quem não creu, não creu. Mas dizer que tirou minha máscara, que prova que a Hebe Camargo não está no inferno? Como é que a senhora vai provar que ela está lá, minha irmã? Como é que a senhora vai provar um negócio desse? Que não tem ninguém da Bíblia que fala sobre isso. Que conversa, rapaz. Vendo mesmo como é que é. Que Michael Jackson não está no inferno? Cadê as provas? Cadê a prova que ele tá? A prova tá na Bíblia, rapaz. Pare com isso, minha irmã, em nome de Jesus. Eu sei que é para causar mesmo. Você já fez o vídeo nesse sentido, né? Que a gente ia reagir espertinha. É danadinha, né, espertinha? Vai lá. Glória a Deus. Eu não posso provar nada. Muito menos. Por que a senhora fala que a senhora não pode provar? Se eu digo aqui que a senhora não foi, eu provo que a senhora não foi com a Bíblia. Simples assim. Acabou essa conversa, meu irmão, e o argumento não tem pra onde. Não tem pra onde. Essa turma que vive no INFA todo dia não aceita nenhum debate bíblico com ninguém, porque sabe que vai passar vergonha. Sabe que vai passar vergonha. Digo você ter experiência sua com Deus, olha, assim, Deus mostrou isso, eu sonhei isso, que nem eu tive, as minhas experiências com Deus assim, e tal. Pronto. Mas fazer isso como regra para todo mundo, não, foi isso mesmo. Todo dia a pessoa está indo no INFA, todo dia, vai no INFA como se fosse no mercado, irmão. Vai no INFA como se estivesse indo ali na padaria, comprar pão e voltasse. Tá pensando que é brincadeira o INFA? Nem o próprio capiroto quer ir para lá. O próprio capiroto não gosta do INFA. Essa turma quer estar lá todo dia, vai. Entendeu como é que é as coisas? Você... Glória a Deus. Então, nessa hora que Deus está virado, porque Ele tocou nos vasos, o Senhor mostrava um cemitério. Um cemitério, e me levava a visão por detrás do muro do cemitério, era cheio de árvore. E na visão eu já estava em volta do cemitério, andando em volta do muro, por lado de fora. E de dentro eu enxergava várias lápides, daquelas redondinhas assim, circular. E numa dessas lápides tinha 3 nomes e eu não discernia. Só vi o nome, que era esse. Jason Ferrer. Estava lá nessa lápide. Os outros eu não conseguia ler. Glória a senhora já tirou até meu nome do livro da vida, a senhora já tirou. a Deus. Mas sei que esses outros 2 tocavam em vasos. Que estavam aqui no YouTube. Não era só em mim. Não era só tocando em mim, não. Era em outros vasos, eles tocaram. Né? E estavam sepultados ali, com seus nomes. Os outros 2 nomes
Eu não pude ver. Sempre é isso. Aí o seguidor dela fica tudo com medo dela. Sempre é assim. Sempre é assim. Tá vendo? A pessoa não aguenta, não. Eu digo aqui a você, quando a pessoa começa a estudar a palavra de Deus, a pessoa não aguenta, não, essas coisas, não, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque você não aguenta, não, mas não. Você que está aqui me assistindo aqui agora, você conhece a palavra de Deus, tem discernimento. Você for numa igreja, o pastor começar com pregação lá, manipulação, isso, aquilo, você percebe logo. Você não se alimenta mais disso, não, irmão. Você sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Até no YouTube aqui, quando você está assistindo alguma pregação, alguma coisa, você diz: rapaz, é assim que funciona. Isso é o Espírito Santo, meu irmão. Não é você que está com o inimigo, não, é o Espírito Santo. Porque quem conhece a verdadeira palavra de Deus não se acostuma mais com essas coisas, não. É sempre a mesma conversa, sempre vem com ameaça, sempre vem com isso. Deus vai acabar com. Olha o que ela está dizendo com o cara. Dizendo que o cara, claro que vai, um dia eu também vou, né? Não é? Deus não me deu para ver, mas me deu do Geiso Ferreira. Então, se esse Geiso Ferreira, esse ateu, está ouvindo ou vai ouvir, ou alguém vai mandar para ele, com certeza vai. Ele não lhe responde, não, bicho Nadir. Ele vai lhe responder, não. Entendeu? Você está doido que ele lhe responda, né? Ele não vai lhe responder, não. Eu trago conteúdo sobre a senhora aqui no canal ainda por causa dos inscritos, por respeito a eles aqui. Porque eles gostam, entendeu? Porque eles gostam. E eu também gosto da senhora, mesmo a senhora me odiando, entendeu? Não é. Nem a senhora me odiando, eu não tenho nada contra a senhora, não, viu? Porque Deus não mandou eu colocar isso aqui para ficar por isso mesmo. Né? Porque quando Deus manda uma mensagem, essa mensagem tem que chegar a quem de direito. Não foi Silvio Santos mesmo, perdi um vídeo seu. Só mandou recado para Silvio Santos. Para Neymar, Neymar tá assistindo suas lives, seus vídeos, Neymar. Ele só mandou, Deus mandou, Neymar tá assistindo, parou para assistir seus vídeos, Silvio Santos. Oh, meu pai do céu, Valdemiro Santiago parou para ali assistir, pedir mais cedo, né, meu irmão? Ô, minha irmãzinha, só tem que colocar na cabeça que essa turma aí, muitos deles são estudados da palavra e sabem, meu irmão, como é que funciona o sistema, sabe tudo. Como funciona esse sistema. Você que está aqui me assistindo, você que fica ali sentadinho no seu cantinho, vai ouvir a palavra de volta para sua casa, é uma coisa. Mas quem já viveu lá em cima do altar e sabe como é os bastidores, você não tem noção do que os pastores ensinam lá nos bastidores, meu irmão, para fazer com o povo, para manipular o povo. Viu? É para fazer medo ao povo. O medo aprisiona. A ganância. Compreendeu como é que é? Vamos embora. Né? E ali eu vi o nome dele nessa lápide. O senhor disse que os dias dele estavam contados. Pronto. E que ele estava sentenciado por Deus à morte. Eu também tô. Você também tá. Todo mundo tá me achando que também tá. Um dia Deus vai aguardar a gente, meu irmão. Oxi. Por tocar nos vasos. Essa é a mensagem para esse primeiro homem. Pronto, agora. Tá certo? A mensagem pro segundo homem, você vai ver aqui no canal às 21 horas, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. E a gente tem que parar para refutar, você sabe, né? Para não ter problema aqui no YouTube, tá bom? Então, às 21 horas aqui no canal, você vai ver a segunda parte, que é a mensagem para pastor Lorival de Almeida, e para outro também, né, que tem, né? A gente vai reagir tudinho aqui com vocês, tá certo? Tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na santa paz de Deus. Amo vocês, não perca, às 21 horas, viu? Tem outro recado para outro profeta aqui.